Nós todos vimos a Casa Espírita a cada semana e às vezes até ingressamos em cursos, né, em grupos de estudos, com o objetivo de aprender. Sim, nós precisamos aprender e vamos vagarosamente aprendendo. E uma das orientações assim mais importantes é aquela de que nós estamos aqui encarnados, né, vivendo agora esta encarnação, e já vivemos tantas e viremos outras tantas, e o objetivo primordial de nós encarnarmos é o progresso espiritual, a melhoria espiritual. Nós precisamos aprender, precisamos melhorar, não é? Porque, infelizmente, as imperfeições ainda nos caracterizam o espírito. Nós somos criados simples e ignorantes, não é? E vamos evoluindo vagarosamente ao longo das múltiplas encarnações e temos o objetivo de aprender, para que possamos evoluir. A lei de evolução é uma lei extraordinária que nos abrange a todos, não é? E o que é importante nessa lei é que ela corre por nossa conta. Nós temos que promover a nossa evolução. E é para isso que vimos da dimensão espiritual, que é a nossa morada definitiva, nós vimos para a vida material, vivemos uma encarnação, aprendemos tudo aquilo que a vida possa nos oferecer, retornamos para a dimensão espiritual, lá também progredimos, e depois aqui vimos novamente, e assim sucessivamente. O que, infelizmente, é ainda uma grande verdade, é que ao invés de apenas aprendermos, nós vamos nos deixando levar pelas imperfeições e vamos cometendo atos, né, que nos desabonam perante a justiça divina. Vamos cometendo ações inadequadas, vamos prejudicando criaturas e assim nós vamos então nos comprometendo perante a lei divina. Então, o objetivo primordial das nossas vidas, e nós estamos agora nesta encarnação, é buscar a nossa melhoria espiritual. Esse é ponto pacífico em tudo na nossa vida. Deveríamos ter esse como objetivo maior, não é? Nós temos que melhorar, nós temos que evoluir, nós temos que nos transformar daquela criatura ainda cheia de rapinas e mazelas para uma criatura boa, uma criatura melhor, melhor a cada dia, melhor a cada encarnação. Então esse é o objetivo principal da nossa vida. Felizmente não é assim que a grande maioria de nós enfrenta a vida. Achamos que precisamos progredir, mas progredir materialmente, comprar coisas, desfrutar de tudo aquilo que a vida possa nos oferecer, e o objetivo da nossa melhoria espiritual, ele vai ficando, né, postergado. Há muitos irmãos que nem sabem que o objetivo maior da vida é esse de nos melhorarmos, de evoluirmos a cada encarnação, eu diria a cada dia, a cada passo, né? Então, nós hoje trouxemos algumas orientações que vão nos auxiliar, se nós estamos voltados para esse objetivo. Porque mesmo frequentando a casa espírita, mesmo lendo às vezes os livros, ouvindo palestras, a doutrina, os postulados da doutrina não penetraram ainda o nosso coração. E a gente vem automaticamente, como o outro vai à missa, o outro vai ao culto, não é? A gente não
parou para pensar a importância de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente pensa. E nós vamos vivendo. Eu falo sempre que não se pode viver distraído, não é? Mas a gente vive, a maioria vive distraído. Nós vamos deixando que a vida nos leve e vamos levando a vida. A gente não para estabelecer a nossa escala de valores, não é? Para saber o que é mais importante na encarnação que nós estamos vivendo. Quais os nossos objetivos, não é? E como é que nós vamos saber qual é o objetivo da nossa vida? Então, eu digo assim, de uma maneira bem simples, a gente tem que parar e pensar do que a gente corre atrás. Esse é o ponto principal da nossa escala de valores. Um corre atrás do dinheiro. Outros correm atrás de sexo, outros correm atrás de posição social, dos bens materiais e por aí vai, né? Então, não é o primeiro item da nossa escala de valores, não é buscar a nossa melhoria espiritual, mas devia ser, principalmente nós, os espíritas, que já lemos algumas obras, que já fizemos alguns raciocínios, não é? Nós temos que entender essa realidade. Então, nós trouxemos hoje algumas orientações que possam nos auxiliar em como fazer, né? Porque precisamos, sem dúvida nenhuma, viver o Evangelho de Jesus. Mas aí a gente acha que é complicado. Nossa, viver o Evangelho, vai ver que eu vou ter que fundar um orfanato, ou vou ter que fundar um hospital, vou ter que fazer uma coisa grandiosa, né, para viver o Evangelho de Jesus. Só que aí a gente vai entender que não é preciso nada disso. Viver o Evangelho de Jesus é um pouquinho a cada dia, a cada atitude, a cada pensamento, a cada palavra, a cada ação, no dia a dia, um dia de cada vez, não é? Cada hora atendemos às necessidades daquele momento e buscamos também, para que essa vivência possa ser imensamente proveitosa, a serenidade, irmãos. A serenidade. Precisamos ter serenidade. Com ela, nós vamos conseguir conquistas extraordinárias. Então, nós vamos buscar uma orientação simples, né? Na hora que a gente levanta. Vamos começar desde cedo, ao acordar pela manhã, né? O que é que nós devemos fazer ao acordar pela manhã? Então vem aí a orientação. Comece bem o dia na luz da oração, que é o que a gente deve, ao acordar, não é? Nós temos que estar voltados para essa necessidade. Não é dos outros, é de nós mesmos, não é? E começar o dia na luz da oração. A oração, de preferência, de agradecimento. Porque acordamos. Há tantos que não acordam, não é? Nós conseguimos acordar, vamos iniciar um novo dia. Então, vamos buscar a oração para agradecer. Agradecer o quê? Mas há tanto para agradecer, que precisamos, sim, primeiro, agradecer pela vida. A vida que nos felicita, a encarnação, porque a vida é desde que nós fomos criados ao infinito, nós somos imortais. Sabiam disso? Nós somos imortais, né? Então, a cada encarnação, falamos a vida, mas esse período é apenas a encarnação. A vida é muito mais ampla, não é? Então, vamos agradecer a vida, porque, como eu disse, há aqueles que não acordam. Há que agradecer não só a vida, mas a saúde. Não é? Temos que agradecer a saúde, agradecer o corpo físico que nos auxilia nas conquistas do espírito, agradecer o trabalho que temos, seja ele qual for,
agradecer pela família, todos temos uma família, agradecer pelos amigos, pela fé, pela crença e tantas outras coisas mais. Então é muito bom, irmãos, que comecemos o dia à luz da oração. Que oração? Podemos fazer aquela oração espontânea, vamos conversar com Deus, com Jesus, com espíritos amigos, vamos formular na hora a nossa oração. Não precisamos repetir fórmulas prontas, não. Vamos deixar falar o coração, a hora que a gente acorda, que abre a janela e vê aquele sol bonito, não é? Então, há em cada um de nós como que um desejo, não é? De podermos agradecer ao Pai maior por mais este dia, por mais esta oportunidade que estamos tendo de termos aberto os olhos e vivermos mais uma etapa da nossa vida, não é? E nisso pedimos, então, um bom dia. Que ele assim seja, não? Um bom dia. Porque começar o dia à luz da oração, nós estamos com o espírito asserenado, nós estamos agradecidos pela vida, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, e vamos prosseguir na nossa caminhada, não é? André Luiz ainda nos fala, se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de paz. Formule pensamentos de paz, porque há muitas pessoas que não têm o hábito de orar. Pois então, se não temos, vamos adquirir. Não é fazer aquela oração enorme, nada disso. É aquela oração que parte do coração, não é? Como a oração daquele preto velho que chegava na capela, ele não sabia orar, era escravo. Senhor, preto velho está aqui. Olha que oração belíssima. Então não precisa buscar aquelas palavras complicadas, não é? Usar o tratamento voz. Nada disso. Deixa falar o coração em agradecimento por mais um dia que se inicia, que ele seja abençoado do começo ao fim. Depois temos uma outra orientação. Esta é importante. Ao retomar as suas atividades a cada manhã, faça o que lhe compete fazer, com amor e boa vontade, sem reclamações, queixumes ou insatisfações. Acordamos, pedimos um bom dia, temos que levantar e prosseguir, não é? Nós temos que dar andamento às atividades do dia, e todos nós temos, sim, tarefas a executar nesse dia, sejam elas quais forem, né? Ao retomar essas tarefas, né, devemos fazê-lo com boa vontade, com amor. Cada um de nós está situado, vejam bem este raciocínio, cada um de nós está situado na atividade que nos compete executar. Cada um de nós está situado na atividade que compete executar. Nem melhor, nem pior. É com certeza o de que precisamos no momento. Aquela atividade. Não é? Normalmente, nós achamos que merecíamos mais. Com certeza, não é? Fazemos lá no fundo de nós mesmos, nós temos esses raciocínios. Nós achamos que merecíamos mais, um emprego melhor, um salário melhor, uma posição melhor, enfim, nós sempre achamos que mereceríamos mais. Mas vamos ter a certeza, vamos aprender, vamos raciocinar corretamente de que nós temos o de que necessitamos no momento. Se no momento eu tenho esse emprego, é porque eu necessito dele. Se no momento eu não tenho emprego nenhum, eu me dedico a atividades no lar, é porque isso é o importante no momento. Nós temos que ter essa compreensão, que fazer esse raciocínio para que não venham
as aflições, as revoltas e tudo mais, não é? Ai, tenho que levantar hoje, mas que dia chato, não é? Na minha vida não acontece nada, é sempre aquilo, tudo igual, uma vida sem sabor, desagradável. Quantos não fazem raciocínios desta forma, não é? Só que não é assim. Vamos dar um exemplo, vamos trazer um exemplo. Às vezes, a tarefa que nos compete realizar ao levantarmos pela manhã é cuidar de um enfermo, né? Uma mãe, um pai, um filho, e nos sentimos ali aprisionados. Nós quereríamos alçar um voo de liberdade, realizar grandes coisas, crescer, e nos vemos ali dia após dia, atrelados àquela atividade aparentemente que não nos permite senão uma rotina estafante, que não nos levará a nada. Às vezes, a esposa se sente aprisionada às tarefas caseiras, não é? Como nos fala o próprio Emmanuel no livro Leis de Amor, em que ele diz que a pessoa às vezes está aprisionada ao tanque e às panelas. E a pessoa acha isso uma atividade terrível, não é? Almejaria outras coisas, realizar coisas mais importantes, e, no entanto, está ali aprisionado àquelas tarefas. E ele nos explica que é assim que deve ser realmente. Às vezes o marido realiza um trabalho que também não gosta, não lhe agrada, não é? Então, irmãos, vamos aprender que o trabalho que realizamos, seja ele qual for, ele deve ser gratificante, criativo, algo que nos traga satisfação. Tenho certeza que tem muita gente pensando, no meu trabalho não me traz satisfação nenhuma. Não é algo gratificante, nada disso, é um trabalho bem diferente, não é? Mas aí eu vou dizer que a satisfação tem que ser interior. Interior, sim. Independe da natureza do que é realizado. Seja uma tarefa importante, seja algo muito simples. Nós temos que encontrar a satisfação interior em realizar aquela atividade. Seja cuidar de um doente, como o médico faz, seja varrer o lixo da rua. Não importa. Não importa o tipo de tarefa. Nós temos que encontrar em nós, dentro de nós, a alegria de realizar alguma coisa, irmãos. O importante nisso tudo, sabem o que é? É o dever cumprido. É o dever cumprido. É realizar aquilo que nos compete, seja o que for, com alegria, com amor, com dedicação, sem reclamação, sem azedume, não é? Sem queixume, sem insatisfação. Essa deve ser a nossa postura diante das tarefas a realizar. Não importa quais sejam, há tarefas importantíssimas, qual o presidente da República. Há tarefas mais simples, como aquele que recolhe o lixo das ruas. Não importa. É preciso que a pessoa encontre a satisfação, não no que faz, dentro dela. Perceber a importância de cumprir o seu dever, de estar ali realizando alguma coisa. Não interessa, não importa o que seja. Está cumprindo o seu dever a tempo e a hora, e isto faz bem. Acontece, irmãos, que esses valores que nós estivemos colocando, de alegria, amor, dedicação, sem reclamação, sem azedume, sem insatisfação, são valores do Espírito. São valores do Espírito que muitas vezes a gente ainda não conquistou,
ainda não construiu dentro de si. Porque é assim que nós temos que encarar os valores do Espírito. Eles não caem do céu, nunca vão cair. Eles têm que ser construídos por nós, um a um, com todas aquelas virtudes que nós vamos aprendendo a conquistar, a construir, não é? Então, esses valores são do Espírito, satisfação de algo realizar, alegria de ser útil, cumprimento do dever. E esses valores são desenvolvidos em qualquer atividade, seja uma atividade importante, seja uma atividade simples. Nós precisamos amar aquilo que fazemos. Outra orientação. Cultive pensamentos positivos e otimistas, na certeza de que Deus faz sempre o melhor. Olha, pensamentos positivos e otimistas devem ser uma constante em nossas vidas. Nós não queremos viver melhor? Não queremos conquistar serenidade, paz, não queremos aprender, não queremos evoluir, não queremos progredir. Então, nós temos que nos posicionar da forma mais adequada possível para que possamos realmente concretizar esses valores, não é? Então, pensamentos positivos, pensamentos otimistas. Por quê? Porque Deus faz sempre o melhor. Não é? Nós temos que pensar que Deus não erra, nunca, senão não seria Deus, não é? E o que Ele faz, tudo aquilo que Ele faz, é sempre para o bem. Como? A gente fica doente, acontecem tantas desgraças, tantas guerras, tantas coisas que a gente vê acontecendo assim constantemente, que ficamos até pasmos, não é? E de repente eu falo que tudo que Ele faz é para o bem, e realmente é. Tudo o que Ele faz é para o bem. É que nós não temos aquela visão de futuro. Então, no momento, parece uma coisa extraordinária, parece um absurdo, não é? Mas nós temos que ter a nossa visão, a confiança em Deus, porque sabemos que Ele não erra. E que tudo que Ele faz é para o bem. Pode não ser o bem agora, nesse momento, mas o fruto será ótimo. Não é? Não podemos ter a nossa visão estreita, como aconteceu com aquele Papa anterior a esse, Bento XVI, acho que era, visitando Auschwitz, né? Aqueles fornos crematórios lá em Auschwitz, quando ele diz, onde estava Deus nesse momento? Olha, é quase pedir contas a Ele, não é? Então a gente não percebe que aquilo que hoje é uma desgraça traz frutos benéficos, é necessário, não é? Para isso, a beleza de tudo, a beleza da vida é Deus ter nos criado imortais. Nós somos imortais, não é? Nem que agora aconteça algo e a gente venha perder o corpo físico, mas nós não morremos. Nós continuamos, nós tomaremos outro e daremos continuidade à nossa vida, porque nós somos imortais. Então, aquilo que é uma desgraça hoje, amanhã é um benefício, trará frutos benéficos. É assim que nós temos que pensar. Nós precisamos nos agarrar a esse conhecimento, irmãos, e interiorizá-lo, para que ele possa ditar a nossa postura, o nosso comportamento, não é? Nós temos pessimismo, sim, quando nos achamos injustiçados. Aí a gente é pessimista, não acredita em nada, não é? Porque a gente acha que merecia mais, que deveria ter mais, que deveria ser mais, e por aí nós vamos. Então, nós ficamos pessimistas. Mas, quando confiamos em Deus,
E é isso que nós precisamos desenvolver, irmãos. Confiança em Deus. Aquela confiança enorme no nosso coração. Quando confiamos em Deus, nós temos sim serenidade interior. Os pensamentos são positivos, otimistas, esperando sempre coisas boas da vida. Confiantes, sim, que se as coisas hoje não estão muito boas, mas elas vão melhorar. Com certeza elas vão melhorar. Permanecermos na confiança em Deus, na fé, na certeza de que tudo passa, como dizia lá, não é? Que é o Chico Xavier que mereceu aquela mensagem. Tudo passa, e realmente tudo passa, não é verdade? Passa a alegria e passa a tristeza também, e sempre as coisas melhoram e os frutos são benéficos, né? Ver sempre o lado positivo das pessoas e das situações. Então, irmãos, cultive ao longo do dia, né? Nós levantamos, assumimos as atividades do dia, e durante o dia vamos ter sempre pensamentos positivos e otimistas. Por quê? Porque confiamos em Deus, porque sabemos que Ele não erra, porque sabemos que está tudo certo, porque está. Aparentemente pode não estar, mas numa análise mais profunda nós vamos ver que está tudo absolutamente certo. Né? Bom, prossigamos. Contenha todo impulso negativo, mesmo diante de situações desagradáveis. Quem não tem situações desagradáveis? Ao longo do dia, nós temos. Aí sai tomou café, né? Retomou as atividades, sai de casa, pá, já no trânsito, já de repente acontece alguma coisa desagradável. Quem não tem situações desagradáveis? Nós as temos. E muitas, durante o dia até, não é? Elas vão se desdobrando, umas mais agradáveis, outras desagradáveis, e assim vai. E então nós temos que conter todo impulso negativo, mesmo diante das situações desagradáveis. Não é? Mesmo tendo situações desagradáveis na nossa vida, no transcorrer do nosso dia, nem por isso nós vamos sair por aí ofendendo ou magoando as pessoas, né? O controle, irmãos, isto que é a chave. O controle das nossas emoções é tarefa importantíssima, não é? Nós temos que ter o controle das nossas emoções, da alegria e da raiva também, da raiva, do ódio, não é? Da irritação, porque essas são mais comuns na nossa vida. A gente se irrita, não é? A gente fica com raiva das pessoas, mas temos que ter o controle dessas emoções, porque isso é tarefa importantíssima. Num descontrole que nos ocorre, podemos nos comprometer por séculos, não é? Por séculos, às vezes numa altercação, no trânsito mesmo, não é? Às vezes um está armado, pronto, e aí vai o desdobramento de um século para poder desfazer aquela situação que poderia muito bem não ter acontecido, se nós tivéssemos o controle das nossas emoções em nossas mãos. Mas a gente é destemperado, não é? A gente deixa sair. Comigo é assim mesmo, falou, levou, não é assim? Então nós cultivamos esse descontrole e deixamos a raiva tomar conta, e aí as situações mais desagradáveis podem acontecer, comprometendo-nos diante da justiça divina, não é verdade? Não tome nunca atitudes precipitadas. Isso é importante. A gente tem que tomar isso como uma norma de vida. Não tome atitudes precipitadas. Fiquei sabendo de uma coisa desagradável, não é? Alguém falou mal de mim. Não vou lá tomar satisfação, não.
Não é assim. A gente deixa quieto, né? E se tiver numa situação qualquer que tomar uma atitude, que às vezes é necessário, não pode deixar para lá. Tem que ser tomada uma atitude, que seja no outro dia. Nunca a gente toma atitude nenhuma no fervor de uma situação, porque nós vamos tomar a atitude errada. Então o que a gente faz? Fica quieto, acerena o coração, deixa passar algumas horas. Eu costumo dizer, e até fazer, eu deixo para o outro dia. Eu falo que a gente tem que dormir em cima do problema. Mas é tão bom isso, irmãos. A gente não toma atitude nenhuma naquele dia. Ficou nervoso, ficou com raiva, sabe que precisa ser feita alguma coisa, mas não é naquele dia. Aí a gente vai dormir, né? A gente vai dormir, e vocês sabem que quem descansa é o corpo. O espírito não precisa descansar, não é? Então, nas nossas andanças, na dimensão espiritual, nós podemos receber auxílio daqueles que nos amam, não é? Daqueles espíritos que procuram nos auxiliar. Eles nos auxiliam, eles nos fazem ver isso, aquilo, não é? Às vezes a gente até sonha alguma coisa. No outro dia, quando a gente acorda, a nossa disposição de ânimo é outra. Aquilo que a gente enxergava como um dragão é uma lagartixa. Acabou toda aquela raiva, aquela coisa, porque a gente ia fazer, ia acontecer, não é mais nada, aquilo pronto, acabou, não é? Às vezes a coisa se resolve por si, nem precisa que a gente tome atitude nenhuma, percebem? Então nós temos que ter esse controle das nossas emoções, porque senão nós vamos nos comprometer, e muito, diante da justiça divina. E isso é em todos os setores, viu? Às vezes a gente ganha por ficar quieto. Alguém fala uma coisa, nós temos, e rompe, né? Eu falo isso de cátedra, porque eu sempre fui impulsiva. Hoje não mais. Então, irrompe aquela vontade de se apertar o pescoço do outro. Mas a gente fica quieto. A gente sai, a gente faz de conta que não escutou, a gente deixa e não perde nunca por isso. Nunca perde. Pelo contrário, a gente ganha. Porque aquelas bobagens que a gente podia dizer e fazer, a gente não fez. Então não ganhou uma inimizade, não criou um clima difícil, muitas vezes até dentro de casa, não é? Na família. Às vezes a gente fala algo que não deveria ter falado, não é? E aí complica, é aquela história. Se eu não tivesse falado aquilo que eu falei naquele momento, isso não teria acontecido. Então nós temos que ter o controle das nossas emoções. E não vamos passar por bobo, não, vamos ser espertos. Quando alguém fala uma coisa e a gente faz que não escutou, né? Porque aquilo não vai ter desdobramentos que poderia ter e muito desagradáveis, né? Então nunca tome atitudes precipitadas. Não fale, nem haja sem pensar. Pensar, mas pensar muito, viu? Se tiver que tomar alguma atitude, deixe para o dia seguinte, não é? Não faça nada de que possa se arrepender depois. Vamos ao outro. É o quinto. Tenha paciência, tolerância, compreensão para com aqueles que a vida colocou em seu caminho para dificultá-lo. Esta é a frase importante. Aqui. Tudo tem uma razão de ser. E como, não é, irmãos? Tudo tem realmente uma razão de ser. Nós somos convocados na vida. É porque a gente pensa, sabe? A gente pensa que a gente está aqui, a gente nasceu, a gente está vivendo.
Não é nada disso. A nossa vida, ela foi planejada na dimensão espiritual antes de reencarnarmos, né? Então, a gente, ao ingressar na carne, já vem com uma programação, irmãos. Uma programação de vida. Né? Ninguém está solto aqui. Né? Nós todos temos um objetivo, um plano de vida, um projeto de vida, que às vezes se cumpre, às vezes a gente muda alguma coisa, porque nós temos livre-arbítrio, não é? Às vezes a programação realmente não se cumpre. Então, nós somos, quando ingressamos na carne, nós somos convocados a viver com pessoas afins e com pessoas antagônicas. Sem dúvida nenhuma, não é? Nós temos os afins, mas temos os antagônicos também, não é? Deus, que tudo sabe, que tudo vê, coloca no nosso caminho aquelas pessoas com quem nós temos que acertar os passos. Olha, eis a questão, não é? O objetivo de Deus é o acerto da situação, irmãos. Nós temos que acertar os passos, quer dizer, nós temos que conviver com determinadas pessoas que já convivemos antes. Por isso que eu digo, elas são afins ou são antagônicas. As pessoas já fazem parte da nossa vida, ou nos auxiliam, nos apoiam, nos sustentam, ou são aqueles outros, não é? Que a gente mantém na equipe familiar porque não tem outro jeito, não é verdade? Então, dentro da família mesmo, nós temos os afins e os antagônicos. Aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente gosta menos, aqueles que a gente suporta, porque não tem outra forma, não é? Então, vejamos, olha, com essa compreensão de que Deus nos coloca entre aquelas criaturas com quem nós precisamos acertar os passos, não é? Nós temos que desenvolver paciência, tolerância e compreensão. Se não soubermos isso, a gente não quer aguentar. Tem ou na equipe familiar, ou no trabalho, às vezes o chefe, o subalterno, ou o vizinho, não é? Aquelas pessoas vêm parar na nossa vida e para o objetivo de dificultar a nossa vida. São pessoas, às vezes, para nós, quando não temos nenhum pouco de orientação, insuportáveis. A gente até fala, ela nunca me fez nada, mas não suporto. Não é? Todos temos pessoas assim, mas acontece que nós temos que aprender a suportar as pessoas. E não só suportar, mas também domar aqueles sentimentos inferiores, aqueles sentimentos desagradáveis. A gente não vai amar de paixão, não é? Mas nós podemos conviver pacificamente, sem que dê aquele bolo no estômago, não é? Quando a gente enxerga a pessoa. É aquela história, né? Eu vou te convidar para uma festa. O fulano vai? Vai, então não vou. Não é assim que a gente faz? Hã? Agora, mas Deus é sábio. Ele pega esses que a gente tem mais problema, bota dentro de casa. Lá, debaixo do mesmo teto. Vai dormir no mesmo quarto, são irmãos. Tinha um autor que dizia, são mais que inimigos, são irmãos. Põe lá, põe junto, não é? E desde pequeno vai aquela situação. Só que nós temos que pensar que se nós temos inimigos do passado, das duas umas, ou ele nos prejudicou, ou nós o prejudicamos. Não vamos ficar sempre de bonzinho, né? Achando que é aquela criatura que nos prejudicou, por isso que eu não gosto dela. Pode ser o contrário, pode ser que a gente o prejudicou. Às vezes até matou. Nós que participamos aqui da reunião mediúnica, a gente escuta cada drama, irmãos.
E hoje estamos aí, ó, tudo meio junto, né? Porque é assim. Imagine, se nós temos uma pessoa que é o nosso inimigo, né? E aí Deus põe para nascer, um no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul. Como é que vai desfazer esse ódio? Eles vão ter que se encontrar em São Paulo. Não é verdade? Então, é Deus que é sábio, põe as pessoas debaixo do mesmo teto, em qualquer posição. É mãe, é filho, é pai, é filho, são irmãos, não é? E ainda vem outro drama, que às vezes as pessoas vêm aqui nos procurar. E na hora da entrevista fala assim, olha, eu tenho um filho, mas eu não gosto dele. E aí fica com aquele remorso, porque filho é para a gente gostar. E quando é o filho que chega e fala, eu não gosto da minha mãe? Aí ele tem remorso também, porque mãe é para gostar. E por que eu não gosto? Então a doutrina espírita, ela explica tudo isso para nós. Ela nos dá os motivos, a razão de todos os acontecimentos da vida com uma lógica extraordinária. Mas dá também, ao longo disso, a solução. Não é? Nós temos que aprender, se não a todo gosto, mas pelo menos, né, viver polidamente, educadamente, suportar aquela criatura, ó, com paciência, com tolerância e com compreensão. Por quê? Porque tudo tem uma razão de ser. Nós não fomos nascer naquela família por acaso. Aquela criatura não veio para a nossa família por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E a doutrina espírita explica isso assim muito bem. E a gente entende, e entendendo, nós temos que fazer alguma coisa. Pelo outro, não por nós mesmos. Eu tenho que domar os meus sentimentos. Se eu não gosto do fulano e ele está lá na minha casa, o problema é meu. Certo? Então eu tenho que modificar o meu sentimento, eu tenho que prestar contas das minhas atitudes, e se eu conseguir ter paciência, tolerância e compreensão para com aquela criatura, ótimo, para quem? Para mim. Percebem? Não é? Porque quem é responsável pelo meu processo evolutivo sou eu mesma. Ninguém vai fazer por mim. E digo outra, se eu não fizer agora, eu vou fazer na outra. Se eu não tentar resolver o problema nessa encarnação com aquela criatura que nasceu na minha equipe familiar, que está ali, que eu olho para ela 24 horas por dia, e não a suporto, e não faço nada para melhorar essa situação, na outra encarnação, estaremos juntos novamente. E às vezes numa posição assim, de mãe e filho, pai e filho, que é uma coisa importantíssima, percebem? Então a gente tem que entender isto aqui, ó. Tudo tem uma razão de ser. Deus não erra. Né? Isso aí é para pôr assim na geladeira, viu? Deus não erra. E tudo que ele faz é para o bem. Se aquela criatura veio para a minha equipe familiar, é para o bem. Com certeza, porque Deus não erra. Percebem a importância do conhecimento? Outro. Ih, que beleza, olha, esse é bom. Desfrute da alegria de ajudar alguém. Então nós já acordamos de manhã, já fizemos a oração, já retomamos as nossas atividades com boa vontade, com paciência, não é? Qualquer que seja a atividade que a gente faça, já procuramos tolerar o patrão, o empregado, o vizinho, ou mesmo os membros da equipe familiar, certo? E agora nós vamos perceber ao longo do nosso dia, nós vamos sentir a alegria de ajudar alguém. Eu tenho a certeza que aqui todo mundo já ajudou alguém, não é? E vocês devem estar lembrados. A alegria que isso dá no nosso interior, quando a gente consegue ajudar alguém,
Em vez da pessoa que é ajudada ficar alegre, nós ficamos alegres. A alegria é nossa. E ninguém está impedido de ajudar o outro, ajudar o seu irmão de caminhada, ajudar aquela criatura com quem foi chamado a viver, ou aquele que passa na rua, ou aquele que precisa dos recursos que muitas vezes a gente tem. Ninguém está impedido de auxiliar. Por quê? Porque não é só com dinheiro que a gente auxilia, não é verdade? A caridade, que é a expressão máxima, não é? Principalmente dentro da nossa doutrina, porque fora da caridade não há salvação. Então nós temos sim a possibilidade de auxiliar as pessoas. E não é só com dinheiro, não. A gente dá o prato de comida, sim, dá o agasalho, dá o calçado, mas dá muito mais coisas, não é verdade? Nós podemos dar um conselho, isso é caridade, né? Um aconselhamento, um consolo. Às vezes a gente bater assim um tapinha no ombro da criatura é uma ajuda tão grande. Isso quer dizer apoio, boa vontade, estou com você, não é? Conte comigo. Um simples, não precisa palavra, às vezes um silêncio. Você não falou nada, mas você dá um olhar para a criatura dizendo essas coisas. Conte comigo, estou do seu lado, não é? Isto também é caridade, caridade moral, não é? A caridade material é quando nós damos o agasalho, a comida, o calçado, enfim, as coisas materiais. Essa é a caridade mais fácil, né? Agora, a outra caridade é a caridade moral, né? Então nós podemos auxiliar as pessoas de múltiplas formas, até quem não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem a possibilidade de um sorriso. Dá um sorriso para a pessoa numa hora de dificuldade, isso é uma ajuda incalculável, né? Um conselho, uma gentileza, um favor, um olhar, não é? Um gesto, não é? Usar sempre boas palavras, tudo isso é ajuda e podemos realizar, né? Outra, se a gente puder, ao longo do dia, ajudar bastante pessoas, né? Pelo menos umas 3 ou 4 boas ações de apoio aos nossos irmãos de caminhada, olha que maravilha, não é? Mas ao invés, às vezes a gente manda uma vibração desagradável, principalmente se no trânsito alguém nos fecha, não é? Se o que está na frente não anda, a gente quer passar, né? Então a gente, ao invés de desfrutar a alegria de fazer uma coisa boa, faz algo que não é bom. E essa aqui. Essa também diz respeito a todos nós. Utilize a palavra, esse dom precioso, apenas para construir, auxiliar e nunca para destruir, maldizer, caluniar, proferir palavrões, xingar, humilhar, etc. Aqui entra um departamento importantíssimo das nossas vidas. Sabem qual é? Eu falo um departamento. É a língua. A língua, né? Que é o órgão que nos dá a possibilidade de falar, né? E então, olha, a palavra, esse dom precioso, é através da palavra que a gente se expõe, né? É através da palavra que nós colocamos aos outros a nossa maneira de pensar. Aquilo que a gente faz, a gente coloca tudo pela palavra, né? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar, né? É assim que a gente... Porque ao falar, a pessoa se expõe, né? E aí a gente pode avaliar quem ela é, pelo que ela diz. Olha como é importante, né? É importantíssimo a palavra. Então nós deveríamos pensar, e muito, antes de dizer as coisas que comumente a gente diz. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente vai falando, né?
vai falando, vai se abrindo e as pessoas vão vendo exatamente quem a gente é. Não só as pessoas, né? Os espíritos também. Aí, de repente, eles vêm para a companhia da pessoa porque gostou daquilo que ela disse, e fala assim, é com esse que eu vou. E permanece. Por quê? Porque a pessoa utiliza, não é, de palavras sem pensar, usando para maldizer, caluniar, proferir palavrões, xingar, humilhar, principalmente, vamos ressaltar aqui, o caluniar. Olha, irmãos, o que a gente escuta de histórias aí dos espíritos, porque esse aqui é um trabalho de tratamento espiritual, não é? De desobsessão. Uma parte vem por causa do tratamento, outra parte vem porque gosta de ouvir as palestras. Mas necessitados e enfermos somos todos nós. Os que estão no tratamento e os que não estão também, não é? Porque a gente faz as mesmas coisas, todos nós. Eu costumo dizer, é um ditado bem antigo, nós somos tudo farinha do mesmo saco. A gente não pode apontar o dedo para o outro, porque lá atrás, no nosso passado, tem coisas horríveis também. Acontece que para uns é o momento do resgate. Então entra em processo obsessivo e vem em busca do tratamento. Para outros, ou já fez o resgate, ou ainda vai fazer. Porque ações inadequadas, todos nós temos no nosso passado. E não são açõezinhas pequenas, não. Então, com relação à calúnia, nós ouvimos aí histórias incríveis em que a pessoa, por uma palavra leviana, acaba com a vida da outra pessoa. Às vezes a gente até chora, porque a dor é tão grande, né, daquele espírito que hoje está obsediando. Hoje ele obsedia aquela pessoa que tem a língua solta. E aí a gente vai ver que a língua está solta ainda hoje. E o espírito fala, pensa que adiantou? Continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos terríveis. Para nós nos modificarmos, precisa muita coisa. E, infelizmente, é através do sofrimento. Mas nem sofrendo, a gente não se modifica. Né? Conhece a história, daquela história que faz assim? A história antiga que os antigos contavam, né? A pessoa, quando não podia falar, mais fazia assim. Né? Então, nós utilizamos a palavra sem pensar nas consequências que a nossa palavra pode ocasionar. Não é? A palavra, uma palavra mal falada, às vezes sem nenhuma prova, acaba com a vida da pessoa. Né? Aí entra também a malícia, né? Encontra dois lá na esquina conversando, fala assim, você viu? Fulano está lá conversando com o cicrano. Né? Já no tom de malícia. Infelizmente, ou telefona, ou passa, agora é WhatsApp. Eu não entendo muito dessas coisas, mas os WhatsApp estão aí, ó, cruzando para cá, para lá, as pessoas falam, escuta uma coisa aqui, já passa para o outro, não sabe se é verdade, se não é, não parou para pensar que pode ofender a moral de uma pessoa, e vai em frente. Né? E os achismos? A gente acha que a pessoa é isso ou aquilo. Não tem certeza, mas acha. E aí, de repente, hoje a gente acha, amanhã a gente já tem certeza. E já está espalhando, né? Sem parar para pensar que pode anular completamente a vida daquela pessoa. Nas histórias que a gente ouve, quantos se suicidaram porque não havia mais condições de continuar a viver depois daquilo que havia sido falado. Olha, irmãos, então a gente tem que parar e pensar muito nessa possibilidade que nós temos de falar, né? E não utilizar a palavra para caluniar, para maldizer, para destruir a pessoa. Falar apenas as coisas que elevem as pessoas, pôr a pessoa para cima, né? Elevá-la. Nós podemos fazer isso através da palavra. Na palavra tanto rebaixa quanto eleva uma criatura.
E é esse o papel que nós temos que fazer, então. Não erga a voz, nem tempere a frase, olha que bom, nem tempere a sua frase com fel. Não envenene as chagas do próximo. Vamos passar ao outro. Utilize, nós estamos ainda caminhando no dia, né? A gente fez uma porção de coisas, teve a oportunidade de ajudar pessoas, falou bastante, veja o que a gente falou. Nós temos que analisar o nosso dia, porque todos os dias são mais ou menos iguais. E nós temos que ter o controle das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas palavras, de tudo o que a gente faz durante o dia. Nós temos que ter a rédea da vida na nossa mão. E não é ir vivendo distraído, deixando que a vida nos leve ou vai levando a vida. Não, nós temos que ter o controle da própria vida em nossas mãos. Utilize o seu tempo livre para ler mensagens ou livros esclarecedores, fugindo do comodismo, da acomodação ou do sono indevido que acomete sempre aqueles que procuram sair da ignorância. Ah, eu não gosto de ler porque eu fico com sono. Grande parte das pessoas faz isso. As pessoas não gostam de ler. Por quê? Porque dá sono. Né? Por que dá? Aqui também dá sono. Ou não? Chega aqui, a gente, quando eu falo, não, porque eu berro tanto, que eu acho que ninguém fica com sono. Mas conforme a pessoa, a gente vê um dorme aqui, outro dorme ali, outro dorme lá. Por quê? Os espíritos que nos acompanham, esses irmãos ainda infelizes, eles não querem que a gente progrida. Então eles fazem tudo, em primeiro lugar, lá em casa, para a gente não vir. Perde a chave do carro, a criança chora, chega a visita, 1000 coisas acontecem para a gente não vir. Mas aí a gente consegue vencer tudo e vem. Aí quanta gente que às vezes não acha, fica rodando no bairro, não consegue encontrar o Consolador. Mas tem aqueles que encontram. Aí vem o último recurso. Põe a criatura para dormir. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque dormindo não ouve. Não ouvindo não aprende. Não aprendendo não se modifica. E não se modificando, ótimo para ele. Ele continua a atuar sobre aquela criatura da forma como ele queira, como ele acha que deva. E assim a criatura não progride. Certo? Então é preciso vencer, sim, o sono. É preciso esforçar-se, não é? E usar o tempo livre. Claro que a gente tem o trabalho, a gente tem as atividades, mas tem a horinha livre. Não é? A gente tem, como o apóstolo Paulo. Quando ele chegava numa cidade, o objetivo dele era divulgar o cristianismo. Ele chegava numa cidade, primeira coisa, alugava um tear para trabalhar. Trabalhava o dia inteiro. E à noite, no tempo livre, aquele tempo da noite era o tempo dele. Era dele, ele ia fazer o que ele quisesse. Então, era esse tempo que ele dedicava para fundar as igrejas, para orientar, para divulgar o cristianismo. Né? Então, no nosso tempo livre, que a gente tem, utilize esse tempo para ler as mensagens, os livros esclarecedores. Não vamos nos acomodar. Não pode, a gente não pode se dar esse luxo de se acomodar, não é? Ou ficar com sono. O sono acomete sempre aqueles que procuram sair da ignorância. Não é? Então é preciso lutar, é preciso vencer, é preciso aprimorar as suas qualidades para poder aproveitar aquilo que a vida possa oferecer. E a vida oferece muito. As oportunidades que nós todos temos de progresso espiritual, irmãos, quando nós já acordamos para a vida, são múltiplas, vocês nem imaginem quantas. Mas a gente, quando ainda está num estágio mais pequeno de elevação, a gente nem percebe. A coisa passa. E a gente vai vivendo a vida, não parou para pensar. Mas quando a gente já acordou para as nossas reais necessidades, a gente começa a perceber
o quanto a espiritualidade proporciona a cada um de nós as oportunidades de aprender, de ler, de ter uma conversa boa, de frequentar um lugar, enfim, múltiplas são as oportunidades. Outro. Esse aí é importante, hein? Não prejudique ninguém. Os pensamentos, palavras ou ações malfazejas trazem sempre o sofrimento como consequência. É aquela vontade, às vezes, da vingança, né, irmãos? Nunca podemos abrigar sentimentos de vingança. Nunca prejudicar ninguém. É preferível ser prejudicado do que prejudicar. Porque se nós formos prejudicados por alguém, o problema é desse alguém. Agora, se nós prejudicarmos, o problema é nosso. E aí é muito complicado. E fala assim, Deus não perdoa. Quando a gente fala que Deus não perdoa, as pessoas regalam um olho assim. Mas Deus não perdoa, né? Ele estabeleceu as leis. E as leis se cumprem, né? Querendo ou não, sabendo ou não, conhecendo essas leis ou não, elas se cumprem. Não é verdade? Então, nunca podemos nutrir pensamentos de vingança ou de prejuízo a alguém, porque a vida costuma cobrar caro qualquer atitude nesse sentido. É preferível a gente passar por bobo, é preferível a gente passar por fraco, enfim, do que buscarmos a vingança, porque ela não está nas leis estabelecidas por Deus. Isso corre por nossa conta, pela nossa inferioridade. E eu diria a vocês que a própria obsessão, né, que muitos aqui estão em tratamento de desobsessão, a nossa casa é especializada em desobsessão. Por quê? Porque o que é a obsessão? É a atuação dos espíritos sobre o encarnado. Com que objetivo? Eu diria que 95% das obsessões são por vingança. Vingança. O espírito fala assim, ele me prejudicou, agora é a minha vez. É isso que eles falam para nós lá. E o interessante é que ele conta a história. Ele fez isso. E olha, a gente fez cada coisa, irmão. Matou, traiu, roubou, jogou na masmorra. Principalmente no nosso país, há muitos casos assim, da escravidão. A judiação que senhores de escravo faziam com os escravos, né? A gente escuta, eles vêm, eles contam. E aí eles falam assim, lá na casa está cheio de escravo. Nós temos uma pessoa em tratamento e os espíritos falam assim, lá está cheio de escravos, né? Por quê? Mas era assim, cortava as mãos, cortava os pés, amarrava no cavalo e o cavalo disparava, coisas assim terríveis. Isso tudo quando é de adulto, não era pior quando criança. Né? O coitadinho do escravo, o filho da escrava que trabalhava na cozinha, chega na cozinha e cata um pedacinho de bolo, ou um doce qualquer. E aí manda cortar as mãos. Coisas terríveis. A gente escuta no trabalho de desobsessão e a gente às vezes até chora, porque a dor é muito grande daquilo que o espírito está contando. E aí, se a gente não tivesse uma formação adequada, falava assim, bem feito, faça mesmo. Concordava com eles, mas a gente não faz isso, né? Graças a Deus a gente tem já a nossa atitude e a gente entra com todos aqueles argumentos para que o espírito... Você vai falar para um espírito perdoar? Não tem como, né? A gente fala assim, olha, deixa ele entregue a justiça divina. Mas a justiça divina demora muito. Eles falam, demora muito para coisa. Eu queria ver ele pagar aquilo que me fez. Percebem? Então, olha, aquilo que a gente
que a gente sofre, nós, os encarnados, da atuação dos espíritos que a gente prejudicou, é um mínimo. A gente fez tanto, e eles fazem uma coisinha de nada, coitados. Mas eles já ficam satisfeitos, achando que está fazendo muita coisa. Por isso que com os recursos que a espiritualidade tem, essa equipe espiritual é muito poderosa, eles entram também, e o espírito acaba concordando em partir, não em perdoar, porque não tem nem como falar assim, ó, você perdoa? Não, nunca que ele vai perdoar, mas se ele se afasta, afasto. Vai embora com os amigos espirituais, vou. Abandona a presa, deixa ela entregue à própria sorte. Não é? Então, tudo isso é fruto, não é? O processo obsessivo é fruto dos prejuízos. Não é? Nós temos situações que vão há 1000 anos atrás, a gente, pela história que o Espírito conta, a gente localiza no tempo. Histórias de 1000 anos atrás, histórias às vezes da época de Jesus. E o Espírito está ali naquele ódio, naquele rancor por tudo que passou. Percebem? Então, nós temos hoje, com todos os esclarecimentos das orientações do Evangelho de Jesus, explicadas à luz da doutrina espírita, nós sabemos, os irmãos, vocês já pensaram que privilégio que nós temos? Nós estamos aqui, 200 pessoas, não é? Mas ouvindo orientações benéficas trazidas pelos próprios espíritos que o mundo aí fora, outros países, por exemplo, não tem a orientação que nós temos. Então nós temos por dever, por obrigação, seguir tudo isso, nos esforçarmos para modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, para fazermos jus a esse, entre aspas, privilégio, não é, de nós termos orientações tão benéficas como a doutrina espírita nos dá, porque esclarece, não é? A gente não fica enxergando assim por um tubo, não, nem assim. Nós temos uma visão ampla da vida, nós sabemos que não vivemos uma vez só, que a gente vai para a dimensão espiritual, retorna, sabemos da lei de causa e efeito, que nós somos os construtores do nosso destino, que nós somos os responsáveis pela vida que temos. Se a vida é boa, porque fomos bons, se a vida não é muito boa, é porque nós fizemos algo errado e temos que fazer o acerto com a contabilidade divina. Nós temos essa possibilidade. A gente não vem aqui para escutar uma palestra, ai, que bonito. Não, nós estamos assumindo responsabilidades. Esse conhecimento é importante e tem que ser colocado nas nossas vidas, porque deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, embora do mesmo jeito que entrou, não vai dar certo. Nós vamos ser responsabilizados, porque temos o conhecimento, porque temos as obras que aí estão, cheias, né? Para a gente ler, para a gente discutir, entrar no grupo de estudo, faz o curso, vamos aprender, porque tudo isso nos leva a viver melhor, sem dúvida nenhuma. Mais um? É o último? Não. É, quase. Olha aí. É o que eu estava falando, ingresse num curso de evangelho ou de doutrina espírita para se esclarecer sobre as verdades espirituais. Esse conhecimento ajuda a viver melhor. Quando nós conhecemos, irmãos, as leis que nos regem, só isso, as leis que nos regem, leis espirituais que nos regem, não é? Que elas são imutáveis. Lei de causa e efeito, lei da reencarnação, lei da evolução, enfim, todas elas, a nossa vida se modifica. Nós vamos aprender o porquê das coisas. E aí não vamos mais agir atabalhoadamente. Ah, bateu, levou, falou, leva mesmo. Gosta, a gente adora, não é? Falar umas verdades para os outros. Nós temos ainda um comportamento inadequado. E a nossa obrigação é mudar. Nós temos que melhorar. Porque melhorando a nossa vida, melhorando o nosso conhecimento e as nossas ações, a nossa vida melhora. Às vezes a pessoa vem cheia de problemas. Ela vem, a gente faz ouvir as palestras, vai aprendendo, vai mudando, a vida melhora. Porque se não melhora, não melhora. Se não melhora a vida, não melhora a nossa situação. Então vamos lembrar disso, né? Se não melhora, não melhora. Então nós queremos melhorar a nossa vida, vamos melhorar o nosso comportamento.
É uma lei isso aí, é assim que funciona, não tem escapatória. Se quisermos continuar fazendo bobagens, a nossa vida vai ser cada vez mais complicada. Está nas nossas mãos. A gente constrói o próprio destino com as próprias mãos. Por isso a gente não pode responsabilizar ninguém, nem Deus. Tem gente que fala assim, Deus me esqueceu, né? Ele não liga para mim, Deus me esqueceu. Nada disso. Nós é que fazemos da nossa vida ou um inferno ou uma alegria. Tá? Está nas nossas mãos. Outro. Faça o Evangelho no lar. Para terminar, com o Evangelho no lar, nós criamos força, coragem, determinação. O Evangelho no lar é aquela reunião de família para a leitura do Evangelho, não é? Há muitas mensagens sobre isso. Joana de Ângeles fala que quando uma família ora reunida, toda a rua recebe o benefício. Se é um edifício, todo o edifício recebe as bênçãos. Então vocês imaginam que maravilha. Uma vez por semana, num horário pré-estabelecido, reúne a família, abre o Evangelho, né? Coloca uma toalha sobre a mesa, água para fluidificar para cada um, abre o Evangelho, lê a lição do Evangelho, cada um comenta alguma coisa e faz depois a prece, pedindo auxílio e encerra. Não gasta muito tempo, mas os benefícios são extraordinários, porque a família, quando ora reunida, ela tem força. Quando alguém faz uma coisa inadequada, a gente tem força de dizer, olha, não é assim que o Evangelho nos ensina. A gente pode um cobrar do outro para que todos de mãos dadas possam progredir. O senhor ia falar alguma coisa? Hã? Mas eu ia falar, que aliás eu gosto até mais, o Evangelho em família e o Evangelho sozinho. Só que o Evangelho sozinho a gente faz todo dia. O Evangelho em família uma vez por semana. Wanda, minha irmã, essa que a gente traz os livros psicografados, que faleceu em 2004, ela fazia o Evangelho todos os dias às 6 horas da tarde. Batia 6 horas, ela se recolhia no quarto e fazia o Evangelho. Isso anos e anos e anos e anos, não é? Então, isso dá forças para a pessoa, para viver, para sofrer os problemas, não é? Porque ela sofreu bastante, tinha problema de coração, tinha problema de coluna, ela era mais alta que eu, ficou batendo aqui, curvou, né? Tinha dores atrozes na coluna, problema de coração, problema de coluna e, por fim, o câncer. E quando eu dizia alguma coisa, ela falava assim, é pouco, é muito pouco isso que eu passo. Nunca abriu a boca para falar um nada, né? Uma revolta, nada, sempre aceitando tudo. Então, hauria forças. Eu não teria tido a força que ela teve. Era minha irmã, vivíamos juntos, mas então hauria força na fé, na confiança em Deus, na oração, no Evangelho de Jesus. E isso é o que cada um de nós deve fazer. O Evangelho que a gente faz sozinho, todos os dias, com a hora certa, não gasta mais que 10 minutos. Né? Marca a hora, 10 minutos, bota a aguinha lá, abre o Evangelho, lê a lição, não precisa ser grande, um trecho, e faz uma prece espontânea, ali, naquele momento, pedindo ajuda, pedindo a fluidificação da água. Pronto, o dia está ganho, irmãos, quando a pessoa faz isso, porque daí, tendo aberto a lição, lido ali o Evangelho, ela não tem coragem de brigar com o vizinho, de não suportar o parente na equipe familiar, o patrão, o trânsito e tudo mais. A vida vai ser muito melhor, sorrirá para nós, sem dúvida nenhuma. Então, como eu disse, nós temos os recursos, é só utilizar, né? É só utilizar, estão todos à nossa mão. Nós podemos sim ser felizes, ter paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, que a nossa vida vale por ajudarmos os outros. E para encerrar, eu vou ler aqui. Lembre-se que os seus credores
estão registrando a linguagem dos seus exemplos. Olha. E perdoar-lhe-ão as faltas e os débitos, à medida que você se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie a viver todos esses ensinamentos cada dia das nossas vidas. Que assim seja.